Programa de hoje. O homem que é praticamente uma máquina. O cara é piloto de testes, apresentador e manja muito de veículos, transportes e afim. É sério isso? Esteve à frente do Auto Esporte por 28 anos. Agora compartilha seu conhecimento com a Marco Polo, revolucionando no conforto, segurança e tecnologia. Na hora de eu completar o óleo, tá faltando ali meio litro. Completo ou não completo? Muitos aplausos para César Urnani. Saiu, César. Essa é uma abertura, hein? Você gostou? A gente caprichou, né? Caprichou, hein? Esse aqui que escreveu. Você gostou ou não? Guarda pra você. Se quiser, a gente te vende depois. Bom, tá aqui, cara. E aí, Zuzu, tudo bem? Tudo na paz? Tudo bom? Muito bem. Quem vai fazer a primeira pergunta? Pro nosso convidado, professor? Não sei. Quem posso fazer? Zuzu? Lógico também. Deixa eu falar uma coisa. Me parece assim que você é um cara que tem muita experiência, né, no automobilismo. Sim. Você é um cara que é piloto. O que de fato você dá de consultoria para Marco Polo? Por que você começou essa empreitada, cara? Bom, a pergunta é bem legal. As pessoas me conhecem mais, obviamente, dos carros, mas Lógico. eu sempre De tive pilotagem, de automóveis, está sempre no 3 títulos podcast, brasileiros, corridas, exatamente. enfim. Meu avô era motorista de ônibus e em 1989 eu tinha 21 anos e eu me tornei o piloto de testes mais jovem da indústria. Eu testava para a Auto Latina e ali eu já tinha a carteira E e testava ônibus, caminhões, carros. E durante 35 anos como piloto de testes, eu sempre testei também esse modal, o ônibus. Então, legal. Quando você vê hoje num double deck um controle de estabilidade que não deixa com que o carro tombe, capote, tem que ter um doido sentado ali fazendo essas manobras. Prazer, esse é o doido. Exatamente. Os cavalos de pau com o busão. Exatamente. Sério? Mentira. No piso seco, no piso molhado, passando por uma série de irregularidades, enfim. Então eu sempre fui ligado nesse meio para testar os ônibus, para testar os caminhões. E aí, com a história de programa Auto Esporte, uma série de outras coisas, a Marco Polo, como vocês até falaram sobre o marketing, Morgado, quer comunicar para as pessoas a importância, a segurança, as novas matrizes energéticas. E eles veem em mim essa pessoa que pode aproximar mais o que é esse universo ônibus do público, das pessoas como um todo. E eu estou muito feliz. Eu, quando testava ônibus... Mas é aquele câmbio seco que tem Exato, eu sou dessa época. tá brincando. Nós vamos pegar um dia, você vai... Vamos ver se você consegue engatar aquela... Embreagem dura, e a gente chamava o volante de queixo duro. Queixo duro. E marcha sem sincronizado. Exatamente. Onde você tem que trocar no tempo. Exatamente. Se você estiver, por exemplo, reduzindo marcha, se errar, começa tudo de novo. Eu sou dessa época. Nós estamos quase na mesma Que idade. aquele motor que tinha um motor na frente que esquentava aquilo lá, né? Esquentava demais. Quando você ia no frio, entrava muito vento, a gente fazia uma rota que era numa terra, entrava tanto pó dentro do carro, juro. Você andar, essa máscara que a gente usou na pandemia, a gente usava. Meu Deus. Senão no final do dia você cuspia um tijolo. Mas todas as vezes, como a gente testava o chassi, toda a parte mecânica, ele vinha encarroçado. Então a gente recebia o encarroçamento de várias marcas. Qual que a gente queria testar? Marco Polo. Por quê? É o que tinha menos frio, é o que fazia menos barulho. Mas sempre foi a melhor, a Marco Polo. Sempre. Se você pegar a feira aqui, né, a Latibus, o que a Marco Polo fez? Ela subiu a régua. Exatamente. O que é importante? É importante que o setor esteja bom. Lógico. É importante que até mesmo a concorrência esteja boa. Claro. Então, quando a gente se une, como a Marco Polo faz, chama todos os players para sentar à mesa e discutir novas propostas, novos carros, eu acho que a gente não torce, e eu vejo muito isso no olho da Marco Polo. Ela não tem um problema com a concorrência. A gente quer que o setor esteja bom. Melhora o mercado para todo mundo. Melhora o mercado com a concorrência. Claro. Porque no fim, quando uma coisa dá errado, a pessoa não vai falar, foi Marco Polo, foi o ônibus. Então é importante que todo mundo suba a régua, que todo mundo esteja no mesmo nível. E a Marco Polo, ela propõe, como eu disse, ela traz para a mesa todo o setor
para discutir, trabalhar e melhorar. Quando a gente vê esse rodoviário que o fuzil mostrou hoje, é outro. Não, só para você ter uma ideia. É outro padrão. Um avião não chega. É Não, outro ali padrão. Você falou bem. Um avião não chega nesse lugar. O ITA, que é o Instituto, né, de Tecnologia Aeronáutica, Sim, mais trabalhou prestigiado, né? numa parte de aerodinâmica também nesse carro que consegue diminuir até 14% de consumo de combustível. Mais do que isso, falando de avião, no avião a gente fala muito da caixa preta. Sim. Hoje esse carro vem instalado com uma caixa preta. Então aquela história de caso um acidente acontecer, o que causou o acidente, Tá lá. hoje ele tem uma caixa preta. Ele tem um sistema de supressão de incêndio. Se começar a aumentar a temperatura ali na região de motor, eles têm lá um sistema que identifica, assim como no carro de corrida, como é que o piloto faz? Você foi lá, começou a pegar fogo, você tem um gatilho que você puxa e ele joga o pó químico em pontos específicos onde está mais prominente de pegar fogo. Ele faz isso automaticamente. Caramba. Além de controle de estabilidade. Vou dizer uma coisa para você. Muitos dos carros de passeio que são vendidos hoje no Brasil não têm o conforto, a tecnologia, a segurança que um ônibus desse tem. Por exemplo, vou dar mais um. É um bichão grande. Sim. Aham. Você tem na multimídia uma câmera 360 que ele não só identifica se tem uma pessoa ou um objeto, ela consegue mostrar em centímetros o quanto aquele Caramba, objeto ou pessoa está do próximo. carro. É impressionante. Muito bem. Agora- Eu vou só fazer um break Tá bom, para a Rede muito bom, Rádio. muito Nossa bom. audiência está muito boa. Muito obrigado você em todo o Brasil. A gente volta já já ao break do Reginaldo. Cadê o Reginaldo? Cadê o Reginaldo? Ok, Aí, pessoal. Reginaldo, olha só. O Reginaldo está comandando tudo lá. Diz que está uma beleza. Sim. Muito bem. Valeu, Reginaldinho. Vamos continuar. Queria fazer Pois uma não. questão. Bora. Desse lance aí, que você falou de fazer os testes e tudo mais, desde de muito cedo, teve alguma vez que você fez algum teste que alguma empresa teve que parar e falar assim, putz, aqui não dá, vamos cancelar esse projeto e começar do zero, alguma coisa do tipo ou não? Se a gente voltar num passado, era o que mais acontecia. Sério? Sim. E é necessário. Às vezes nós estamos testando coisas que não vão para frente. Tá. Não tem nem como ir para frente. Mas você não joga isso fora. Pode ser que seja algo que está à frente daquele tempo. Exato. Às vezes realmente é uma tentativa frustrada e quantas vezes o sujeito levou lá para conseguir acender a lâmpada? Aham. O erro, ele faz parte do aprendizado Sim. para que cada vez mais... Se você não testar, você não vai saber. Agora, como você tem hoje a computação, elementos finitos, simuladores, hoje você já consegue prever muito mais Erra o que menos. não vai dar certo. Sim. E aí o que vai realmente para a rodagem, que vai fazer os testes físicos, são menores Aham. e você já elimina muito essa possibilidade. Por exemplo, hoje você consegue fazer um crash test, que é aquele teste de batida, Sim. todo ele em simulação, mas você é obrigado a bater pelo menos um carro Aham. para ver se aquilo que você enxergou, simulou Aham. realmente vai replicar na vida real. E esses testes, ele tem a precisão de quanto, assim, os virtuais, assim? Não, hoje eu digo, aconteceu uma coisa muito curiosa. Durante minha carreira como piloto de testes, eu trabalhei dentro desses simuladores onde eles me usavam para fazer com que o simulador ficasse cada vez mais próximo do que é um carro. Então eu chegava lá nos simuladores e falava, não, o peso de volante não é esse, o movimento de aceleração e desaceleração não é esse, isso não parece com um carro. Só que convergiu o quê? Embarcamos, Emílio, tanta tecnologia nos carros, direção elétrica, entre outras coisas, que não só os simuladores foram se aproximando dos carros, mas eu diria que os carros hoje se parecem mais com o simulador. Você anda, por exemplo, com uma Kombi e você anda hoje com um carro elétrico. O carro elétrico hoje parece um simulador. Exatamente. Então hoje essas coisas foram convergindo. Olha que curioso. Cada vez mais o carro parece um simulador. Mas você fez autolatina, puta autolatina, ela tinha esferona, lembra aqueles puta carroça? Bebia, hein, meu? Quantum, Santana. Nossa, eu sou culpado de tudo isso aí. Santana Quantum. Eu sou culpado disso. Era a autolatina, era uma junção da Ford com a Volkswagen, mas foi uma época danada no Brasil, né? Foi uma tentativa. Foi. Naquela época nós tínhamos as Volkswagen, Ford, Fiat e GM. Você fazer Volkswagen
andar junto com a Ford é a mesma coisa que você tentar fazer um corintiano virar palmeirense e vice-versa. Era uma época que o brasileiro era muito apaixonado por carro e por marca. É verdade. Então você tinha o Volkswageniano, você tinha o Fordiano. Então, lá em cima no topo, entre os chefes, estava tudo certo. Mas lá embaixo, a peãozada estava se matando. Porque o cara da Ford não gostava do cara da Volkswagen. Mas eu acho que o Brasil e o brasileiro hoje aprendeu que você não tem que ser fiel a uma marca. Você tem que ser fiel a quem te entrega o que você precisa. Que da hora. Exatamente, exatamente. Caramba. Ô César, sabe o que eu queria? A gente tá falando dos testes, falando da tecnologia avançada e tudo mais, mas assim, o piloto ainda de teste humano, ele é assim, é indispensável, não tem como não ter um piloto humano ali. Qual é, assim, a maior expertise de um piloto de teste? Porque, assim, dentro do carro, dentro do veículo, ele testa, ele vê o que dá certo, o que não dá, mas também tem depois o feedback que ele passa para os responsáveis. Como é todo esse processo? Hoje a gente tem que admitir que a simulação melhorou muito, né? Os simuladores melhoraram muito, mas é como você disse, você ainda precisa do ser humano. Eu tenho uma frase que eu gosto, que eu falo que em terra de robô, quem tem um coração é rei. O ser humano, ele tem uma capacidade de sensitiva e de sensibilidade, principalmente quando você é treinado para isso, que você consegue capturar coisas que a máquina não consegue, como você disse, interpretar. Sim. Ela consegue te falar a temperatura, mas ela não consegue dizer se é bom ou se é ruim. Intuição. Ela consegue pegar o ruído, mas ela não consegue dizer se é bom ou se é ruim. O ser humano, sim. Então, ainda hoje, sem dúvida nenhuma, a máquina não consegue, naquela parte fina, substituir a capacidade do ser humano. Exatamente, que é o... Graças a Deus, centelha de emprego. É Que é a centelha de Deus que a gente tem, que a máquina não tem. Auxilia, mas não substitui. Automóvel. Qual vai ser? Porque aqui tá se falando também, eles também já estão falando de eletrificação, tal, não sei o quê, e tá todo mundo discutindo isso. Sim. No Brasil, né? Porque chegaram os chineses, Sim. Os chineses chegaram com um preço muito competitivo. Os outros, agora parece que saiu um carro da Jeep, que saiu com preço... Avenger, né? Acabou de sair agora. É lógico, né? Lá em 100 e alguma coisa. Tá do chinês. Essa briga vai continuar diminuindo o preço de carro ou você acha que chegou no limite? Até uma dica aqui para nossa audiência. Né? Bom, eu acho o seguinte, quando a gente vê, falando agora de carro de passeio, o que acontece no mercado, há quem diga o seguinte, pode ser uma palavra forte, mas talvez haja um banho de sangue até o final do ano, porque a quantidade de carros que nós temos em estoque, prontos, produzidos para vender, já é a quantidade de carros que o mercado brasileiro absorve, Sami, até o final do ano. Para dizer o quê? Se todas as fábricas hoje desligarem as máquinas, vai sobrar. Nós temos carro pronto até o final do ano. E desses carros prontos, 2/3 são dos carros chineses que foram importados. O que significa, se você estava triste que o preço do seu carro está aqui em cima e o preço caiu, a tendência é cair ainda mais. Principalmente carro seminovo e carro de luxo. Pois é, você pega hoje o Carro de carro que luxo. você comprou talvez há 5 meses atrás, vai num preço X. Hoje você tem a possibilidade de comprar carros, você vai vender ele usado, vai perder os 50 pau. Com esses 150 mil, você tem muita coisa nova, boa, E zero. com muita tecnologia e zero. Com garantia. Com garantia e daí por diante. É. Agora, precisamos também ver... É bom pro consumidor, né? Quando você vai comprar o zero, mas se depois você tem a queda de preço, aí acontece de você falar, cara, eu comprei o carro a 200 e tive uma depreciação. Mas isso é uma evolução eu do sei. mercado, né? Não, então, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, carro velho custa $800. Aqui isso aí. custa 40, 50 pau, um carro antigo. Mas desculpa, teve um fenômeno relacionado a isso também, que foi a pandemia, que supervalorizou os carros também, né? Nunca chegaram nesses valores, né? Você lembrou muito bem. Naquele período foi a história dos semicondutores, dos chips, mas tudo isso já se estabilizou. E esse preço não tinha voltado para esses patamares, né? Que eram, entre aspas, os patamares reais. Só que agora a gente conseguiu afundar ainda um pouco mais por conta da competitividade. O chinês, indiscutivelmente, consegue fazer carro, produzir carro, num custo muito melhor que o brasileiro. Então, quando isso vem para cá, ele bate de frente com uma indústria que, por baixo,
vai gastar sempre 30% mais para produzir. Pelo custo Brasil, quanto custa o aço, quanto custa o trabalhador, enfim. O legal é essas empresas virem, produzirem fábricas e a gente ter uma transformação. Na medida que elas vêm e produzem aqui e trazem essas novas tecnologias, havendo uma transformação, aí eu acho que a gente tem um jogo de ganha-ganha. Se a gente não prestar atenção nisso, corre o risco da gente gerar desempregos, enfim, uma série de outras coisas. Ou você acha que vai ficar igual lá na Austrália, que na Austrália não faz mais carro, né? Eles só importam e só faz caminhonete, lá, alguma coisa. Vai falar, não quero mais carro aqui, vou trazer o carro de fora. Essa foi uma opção da Austrália. Acho pouco provável que isso aconteça no Brasil e eu acho que nós não deveríamos torcer por isso, porque a indústria automobilística, tanto na parte direta ou indireta, ela emprega demais. Aonde é que nós iríamos colocar essa mão de obra? Aí vem aquele papo, essas pessoas vão se adaptar em outros mercados, mas não é bem assim, né? A gente tem que continuar produzindo. Você vê, a Marco Polo é um exemplo de que você pode ser uma empresa forte dentro do Brasil, emprega 15 mil pessoas, acaba se transformando num exemplo, não só para a indústria, mas para o mundo. Mas os caras são bons, né? Muito. Porque para você ter uma empresa no Brasil é difícil. Agora, uma multinacional brasileira, que a gente conhece só a Embraer, né? Exato, Embraer e Marco Polo. Embraer e Marco Polo. Orgulho brasileiro. E concorrendo com o mundo inteiro. Exatamente. Porque uma coisa é você ter um produto que só você fala, mas concorre com o mundo inteiro, E né? o que é legal é que quando você está no mundo inteiro, você consegue enxergar, ganhar repertório de soluções globais. Então você às vezes vai trazer algo da Austrália que vai encaixar aqui. Você vai ter algo do Brasil que vai se encaixar em um outro lugar. Então isso amplia demais essa inteligência, né, de engenharia aplicada. O cara domina, hein? O cara é bom, demais. Serve pra voltar pra... O Sami tava se achando aqui que tá assadão. Ele com o chat GPT, ele falou, vou moer os caras. Agora se fala pra dirigir, não sabe trocar uma marcha. Fica sem o computador agora. Tava tão empolgado que quer comprar um gato agora. O gordo não entra no ônibus, tá bravo. Você não sabe trocar uma marcha. Ele vai no analeiro. O gordo Deixa o precisa de um- micro-ônibus. Deixa o busão em paz. Guindaste, pá. Que isso? Precisa do... Que isso. Não, eu queria te perguntar o seguinte. Olha lá, vamos trocar a marcha do carro. O ônibus, como você falou, existe ainda uma assimetria entre o que o público conhece do mercado e, às vezes, o comprador, que é o operador, ele olha coisas só do bolso. Ou seja, ele está muito mais preocupado com o retorno dele do que com o conforto. Isso a gente viu nos carros, antigamente. O primeiro estágio é você olhar só preço. Como está o mercado brasileiro? Assim, já tem uma diferenciação? Ou ainda a Marco Polo e os concorrentes precisam ter aquele que é só preço, porque é o que o mercado ainda olha? Num país tão continental quanto o nosso, você ainda vai ter regiões em que eles estão aceitando a história do preço e tem produto para entregar. Mas em boa parte do Brasil, Sam, eu diria para você que a exigência subiu. E as pessoas estão cada vez mais exigentes, querendo conforto, querendo estar para a passo com a sustentabilidade. Então, o próprio consumidor está subindo essa régua e fazendo com que o setor se mexa nesse sentido. Você falou um negócio, eu estava ali ouvindo, e a gente não pode perder de vista o seguinte: a partir do momento, e isso está acontecendo, em que o transporte público ele não é uma opção viável, a gente acaba fazendo com que essas pessoas acabem optando pela motocicleta, como sendo o que cabe no bolso e o que faz com que ela transite mais rápido. Porém, só no estado de São Paulo, 46% dos que morreram no trânsito foram pilotos de motocicleta. O Brasil é o terceiro país que mais mata no trânsito no mundo. Eu faço parte do Observatório Nacional de Segurança Viária, que faz parte da Organização Mundial de Saúde. Nós só perdemos para Índia e China. Só que Índia tem 2 bi de gente lá. Meu Deus. China, 1,5 bi. Nós não somos nem 220 milhões e temos, assim, um número assombroso. Então, olha como o transporte público é importante, aquilo que vocês falavam. Quando eu opto pelo transporte público porque ele é viável, eu gasto menos e, principalmente, não corro riscos. Hoje se vende muito mais moto do que carro. Isso foi uma virada de chave, porque ele se tornou um modal sedutor. Uma questão financeira. Sem dúvida. Na ausência de um transporte público.
E eu vou, infelizmente, piorar essa história. Além de ser um dos que mais matam no trânsito hoje, se você bate de carro, geralmente você dá uma batida na traseira do outro. Não acontece nada com os ocupantes. Moto, você caiu, você vai se machucar. Tchau, pessoal. Pra dizer o quê? Para cada um dos que morrem, 15 dos que sobrevivem vão ficar com sequelas irreversíveis. Então, olha o dano, você que entende de custos, quanto isso custa, o hospital, enfim. Então, o ônibus vem cumprir com esse papel de que as pessoas possam escolher um modal mais seguro, um modal mais confortável. Para quem não quer dirigir hoje, pô, senta no ônibus, vai ali no celular, faz o que tem que fazer. Wi-Fi, tem Wi-Fi, tem tudo. Conforto, né? Enfim. Muito bem. É isso, já estamos. Já acabou o nosso tempo? Ô, louco. Mal, hein, meu? Já? Chão é bom. Estamos aqui falando tanta bobagem, a hora que chega o papo bom. O diretor. O diretor do Rio de Janeiro, pô. Não. Escolheu bem, né? Olha lá, ó, ele tá todo... A Paulinha tá séria, ó. Tá. A Paulinha tá séria. Eu acho que foi a Paulinha que emprestou essa camisa pra ele. Ela tava com a direção da Marco Polo e ele estava aí todos se fazendo. Olha lá, ó. Mostra ele, olha lá. Com essa camisa curta mostrando o umbigo. Ele veio de... Vamos pra balada hoje. É pra de cropped. O cara tá parecendo o Genival Lacerda. O braço pra gente ver um negócio. Nós vamos marcar um dia lá na Jovem Pan, no estúdio, pra gente conversar mais sobre isso. Maravilhoso. Alex Rufo. O Rufo. Essa mesmo, grande demais. Mandar um abraço pro Rufo. Rufo é um queridaço, né? Queridaço. Ele é mesmo. Muito bem. Então eu vou agradecer sua participação. Quero colocar o @, aqui para você seguir nas plataformas. Tá aí para você, já está aí na tela. Boa. E vou fazer o break agora do Reginaldo. Valeu, obrigado. Muito bem, vamos fazer o break agora. Vai lá, Reginaldinho.